Esse é o sexto vídeo da parceria entre o Vogalizando e o Paulistão. E hoje a gente vai falar sobre o Juventus SAF, o antigo Clube Atlético Juventus, um dos mais tradicionais da capital paulista, e com a imigração italiana para o Brasil, foi importante para a fundação dele. Já deixa aí o teu like e fica atento que semana que vem vai ter mais vídeo saindo por aqui. No norte da Itália, na região da Lombardia, em 1874, nascia Rodolfo Crespi, em uma família já ligada à produção de tecidos. E antes mesmo de completar 20 anos de idade, ele deixou a Itália para se estabelecer no bairro da Moca, na cidade de São Paulo, um lugar comum para famílias italianas. Só naquela década, a de 1890, quase 700 mil italianos vieram para o Brasil. Entre 1820 e 1960, foram mais de 1.600.000 italianos. O ápice foi entre as décadas de 1870 e 1920, quando as fazendas de café procuravam por mão de obra depois do fim da escravidão e muitos italianos buscavam novas formas de viver por conta das mudanças que o país enfrentava depois do processo de unificação. A Itália, como a gente conhece hoje, é um país recente. Antes da década de 1870, a Península Itálica era lar de vários reinos independentes. O Reino das Duas Sicílias, o Reino de Sardenha, os Estados Papais, e o governo brasileiro também ofereceu incentivos para que europeus viessem fazer a sua vida aqui no Brasil. No sul, por exemplo, foi muito comum que italianos e alemães recebessem terras e equipamentos agrícolas para que se tornassem pequenos agricultores. Em São Paulo e Minas Gerais, muita gente também foi orientada para o trabalho nas fazendas de café, mas o Rodolfo Crespi fazia parte de um outro grupo, o de italianos que vieram sem qualquer tipo de apoio do governo, já com alguma qualificação profissional. Em 1897, ele fundou a Regole Crespi Companhia, uma sociedade entre o Rodolfo e o sogro, que era dono de uma tecelagem. E depois que o sogro deixou a sociedade, em 1904, a empresa agora, com o Rodolfo como único dono, mudou de nome para Cotonifício Rodolfo Crespi. Era uma indústria têxtil grande, ficava num prédio de 4 andares que ocupava o quarteirão quase todo. E em 1924, 2 clubes da várzea, formados por empregados da fábrica, se uniram para formar o Cotonifício Rodolfo Crespi Futebol Clube, nome em homenagem ao patrão. O Rodolfo apoiou essa iniciativa. Um ano depois, a família Crespi cedeu um terreno particular que era usado como cocheira de cavalos para que fosse construído ali um campo de futebol, que ficou conhecido como Campinho da Rua Javari, e no futuro seria batizado como Estádio Conde Rodolfo Crespi. O clube começou modesto, mas em 1929 já foi campeão do que hoje é a Série A2 do Paulistão. E em 1930, a diretoria do clube mudou o nome para Clube Atlético Juventus, em homenagem à Juventus de Turim, tradicional clube italiano, uma sugestão do próprio Rodolfo Crespi. A ideia era que se usasse as mesmas cores do Juventus de Turim, preto e branco, mas eram cores já utilizadas por outros clubes do estado, como o Corinthians e o Santos, por exemplo. Então foram adotados o branco e o grená, cores que continuam com o Juventus da Moca até hoje. Claro, o primeiro jogo na elite do Paulistão não foi lá dos melhores para os caras, foi 6-1 para o Santos na Vila Belmiro. Mas em setembro daquele ano, o Juventus ganhou do Corinthians por 2-1 dentro do Parque São Jorge, no que o jornalista esportivo Thomas Mazzoni chamou de uma travessura de um moleque que ousou vencer um gigante nos seus próprios domínios. E logo, o Juventus da Moca passou a ser o moleque travesso. A melhor campanha do clube no Paulistão veio em 1932. Aquele time foi chamado de Máquina Juventina e os Inesquecíveis. Em 1953, o clube fez uma turnê pela Europa. Jogou na Itália, na Iugoslávia, Espanha, Alemanha, Suíça. Em 1956, fez uma turnê pela Argentina. E em 1974, o clube viajou até Tóquio para enfrentar a seleção japonesa, vencendo a partida por 2-0. Mas a maior conquista viria em 1983, quando o Juventus foi campeão do equivalente à Série B do Campeonato Brasileiro, derrotando o CSA numa final de 3 partidas. O clube tem 2 rivais bem conhecidos, o Nacional e a Portuguesa. Quando o Juventus enfrenta o Nacional, esse clássico é chamado de Juvenal. E quando enfrenta a Portuguesa, ele é chamado de Derby dos Imigrantes, visto que a Portuguesa foi fundada por membros da comunidade portuguesa de São Paulo.
Quando o Juventus foi fundado, muitos dos jogadores eram descendentes de italianos. A própria empresa que originou o clube recebeu muitos imigrantes para trabalhar nela. Mas desde o nascimento, o clube contava com operários de várias origens. Sempre aceitou descendentes de não italianos, diferente de outros clubes que têm uma questão étnica muito bem definida. Esse é o caso do Athletic Clube, por exemplo, popularmente conhecido como Atlético de Bilbao, tradicional clube do País Basco, na Espanha, que não contrata atletas que não são nascidos no País Basco ou que não tenham ascendência basca ou que não cresceram dentro da cultura basca. A família Crespi se afastou do Juventus já no começo dos anos 50. Nessa altura, Rodolfo Crespi já tinha morrido. Ele faleceu em 1939 aos 64 anos de idade e a empresa ficou em funcionamento até 1963. Além do clube, Rodolfo Crespi fez doações para que fosse aberto o Colégio Dante Alighieri, fundou um jornal todo em italiano voltado para os imigrantes que viviam em São Paulo e em 1928 recebeu o título de conde. No bairro da Moca também fica o Museu da Imigração do Estado de São Paulo, fica onde ficava a hospedaria dos imigrantes, que recebia imigrantes vindos de vários países. Eles ficavam alojados lá por alguns dias e depois eram encaminhados para os trabalhos na agricultura. A hospedaria funcionou por quase 100 anos e mais de 2 milhões de hóspedes de várias nacionalidades passaram por lá. A maioria dos imigrantes italianos veio para o sul e para o sudeste brasileiro. Em 1940, quando foi feito o último censo que questionou a ancestralidade das pessoas, quase 4% dos entrevistados eram italianos ou filhos de italianos. E uma pesquisa feita em 1999 apontou que cerca de 10% dos brasileiros diziam ter ancestralidade italiana. Em 2008, o Juventus disputou a Série A do Paulistão pela última vez. Mas o clube vem planejando seu retorno à elite do Paulistão, o que daria muita alegria para os torcedores do Moleque Travesso e dos vários simpatizantes do clube na cidade de São Paulo.